o programa Papo Sério já está no ar. Boa noite para você que se liga na TV Ativa e para você também, ouvinte da Rádio Roraima, que agora a gente também está aí com o programa nas ondas médias e tropicais da Rádio Roraima para todo o estado, para todos os moradores aí do interior. E a nossa convidada de hoje é a presidente do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima, a senhora Isabela Dias. Boa noite, seja bem-vinda ao Papo Sério. Boa noite, obrigada, irmão. Bom, vamos primeiro começar sabendo qual é a relação que o IPEM tem com o Inmetro, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia. Isso. Bom, na verdade, em palavras bem simples, a gente pode dizer que o IPEM, ele é um braço do Inmetro no estado de Roraima. Uhum. O IPEM, ele é um órgão delegado do Inmetro, ou seja, ele exerce todas as funções por delegação do Inmetro. Como para o Inmetro ficaria difícil estar presente, onipresente em todo o Brasil, ele utilizou esse método da delegação e os estados criaram órgãos estaduais, no nosso caso nós somos uma autarquia, e a gente exerce as mesmas funções que o Inmetro exerce de forma nacional. Então, todas as atividades ligadas à metrologia, peso, qualidade, avaliação da conformidade, tudo que o Inmetro exerce, o IPEM exerce aqui no estado de Roraima. De forma regional, né? De forma regional. Nós não temos todos os laboratórios que o Inmetro tem. Então, nós não abrangemos todas as atividades, mas a grande parte delas a gente exerce aqui. Ah, que ótimo. Bom, uma equipe do IPEM esteve recentemente, dias 15 e 16 de março, uma visita técnica lá ao IPEM de Manaus, do Amazonas, né? Isso. O que foi tratado nessa visita técnica lá? Bom, é importante primeiro falar que o IPEM Amazonas é o IPEM que teve a última sede construída. Então, eles têm uma sede padrão, que é utilizada para outros IPEMs de outros estados. E nós, o IPEM Roraima, em parceria com a grande ajuda do nosso amigo Marco Jorge, que está hoje como secretário executivo no Ministério do MIDIC, que é o ministério a qual o Inmetro é ligado, nós estamos conseguindo, já está quase finalizada, uma verba para a construção da nova sede. Então, um dos principais objetivos dessa visita foi conhecer a sede do IPEM Amazonas, ver como são as instalações dele, se adequaria ao IPEM Roraima, e realmente é uma sede padrão que vai ser usada em outros estados. Mas a gente também aproveitou para fazer pequenos treinamentos com nossos servidores. Então, nós fomos uma equipe de 6 pessoas. Fomos eu, o diretor técnico e alguns chefes de divisão. Então, eles tiveram treinamento na área de produtos pré-medidos, na área de fiscalização. Eu conheci lá o terminal deles, que eles fazem a avaliação de cargas perigosas, taxímetro. Então, assim, foi uma visita muito produtiva e a gente está trazendo muitos ensinamentos de Manaus para cá. Vocês também estiveram ali verificando a questão do uso obrigatório vou tentar falar a palavra aqui sem me enrolar, cronotacógrafo, não é isso? Explique para a gente como é que funciona esse aparelho, ele é importante de que forma? Bom, o cronotacógrafo ele é um aparelho obrigatório para alguns tipos de veículos. Quais são esses veículos? São veículos com carga pesada e veículos coletivos acima de 7 pessoas. Então, por exemplo, transporte escolar, transporte coletivo urbano, caminhões, enfim, esses veículos maiores de maior carga e coletivos. Então, como é que funciona o cronotacógrafo? A gente costuma dizer que ele é a caixa preta do veículo, como tem a caixa preta do avião. Então, ele marca distância percorrida pelo motorista, velocidade percorrida. Então, por exemplo, a gente tem como analisar o descanso desses motoristas que fazem transporte de carga de madrugada, os caminhoneiros. Então, ele é uma espécie de caixa preta que abarca todas essas informações. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele já prevê a obrigatoriedade do cronotacógrafo para esses tipos de veículo. Então, o que acontece? Qual é o papel do IPEM nesse cronotacógrafo? O cronotacógrafo, ele precisa passar por leituras. Ele é uma espécie de disco e ele gera um papelzinho que você faz a leitura desses dados. Quem faz a leitura no Brasil são os órgãos de institutos de pesos e medidas. Então, em Boa Vista é o IPEM, Roraima. Então, mas isso serve para o estado todo.
Mas a gente também tem empresas, que a gente chama empresas acreditadas, que eles fazem o ensaio dos veículos para ver se o cronotacógrafo que está no veículo está realmente medindo corretamente e se a velocidade do veículo está igual à velocidade indicada no cronotacógrafo. Então, ele é um aparelho muito importante. E o IPEM Amazonas, ele teve uma iniciativa que é pioneira e que a gente está trazendo para Roraima, é uma parceria junto com o Detran. Então, o que eles fazem? O Detran só emite o certificado de licenciamento desse tipo de veículo se no sistema dele constar que o veículo está com o certificado do cronotacógrafo. Como é que ele faz isso? É uma parceria do IPEM Amazonas e do Imetro, que alimentam o sistema do Detran, e o Detran automaticamente, quando abre o sistema dele, ele consegue ver se o veículo consta com o certificado. Então, facilita a fiscalização por parte do IPEM e é um bem enorme para toda a sociedade. É um trabalho que tem que ser realizado juntamente com o Detran, né? Esse tipo de fiscalização acontece só no Amazonas ou já está no Brasil afora? Bom, em relação à necessidade do cronotacógrafo para o licenciamento de veículo, só o IPEM Amazonas. Mas a gente já conversou aqui nós já conversamos aqui com o presidente do Detran. Ele se mostrou muito favorável a fazer internamente, porque isso basta uma portaria do Detran e a gente operacionalizar esse sistema por meio da empresa que presta tecnologia de informação do Detran. Ou seja, Roraima não realiza ainda esse tipo de operação, mas... Isso, a gente faz as nossas operações. Então, o que a gente faz? A gente faz fiscalizações, a gente também tem uma parceria aqui com o Detran, um termo de cooperação técnica para nas blitzes do Detran o IPEM participar, então eles vão comunicar o IPEM e a gente vai participar. A gente pode fazer fiscalização em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, nas barreiras da Polícia Rodoviária Federal, e a gente faz nossas fiscalizações de rotina em empresas de transporte coletivo, na rua, em operações especiais, a gente está sempre atuando. Essa parceria que vai haver com o Detran, ela vai apenas facilitar a fiscalização. Que maravilha. E é importante para a segurança de todo mundo, né, que trafega nas rodovias. Bom, eu vi também aqui que o outro importante assunto que vocês foram ver lá em Manaus foi a questão do plano de cargos, carreiras e remuneração, pegar como modelo o que eles têm lá para trazer para Roraima, né? Eu queria saber da senhora como é que está essa situação dos servidores aqui no estado e também a questão do adicional de produtividade. Mas eu quero que a senhora responda isso no segundo bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida. Não saia daí, é um minuto só. Estamos de volta com o programa Papo Sério, agora pelas ondas médias e tropicais também da Rádio Roraima, além da TV Ativa que você está sempre acostumado a assistir, claro, também pelas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Bom, nós estamos recebendo hoje a diretora, a presidente do IPEM Roraima, a senhora Isabela Dias. A gente falava, eu perguntei no final do bloco anterior, como é que está a situação dos servidores, do quadro de servidores aqui do IPEM Roraima? Bom, o plano de cargos e salários do IPEM, ele já vem sendo elaborado há alguns anos, antes mesmo da minha gestão. O Imetro, ele pede que os IPEMs tenham pelo menos um mínimo de corpo técnico de cargos efetivos. Por quê? Porque esses fiscais, esses técnicos, eles são treinados pelo Imetro para fazer as fiscalizações, para exercer as atividades relacionadas à metrologia. Então, uma eventual instabilidade e mudança rotineira desses servidores é prejudicial ao serviço do Imetro. Então, logo que eu assumi, em agosto de 2015, eu me comprometi com a coordenação da rede metrológica brasileira de tentar implementar pelo menos um mínimo de quadro técnico de fiscais efetivos. Tive uma conversa com a governadora e ela é muito preocupada com a crise financeira com que o Estado passa. Ela falou, mas mesmo assim ela me deu um sinal positivo se fosse para abranger apenas um número mínimo de efetivos. Mas para isso a gente quer fazer o quê? Elaborar logo o nosso plano de cargos, ele ficaria pronto, possibilitaria a realização de um concurso
numa primeira fase apenas para os técnicos, numa segunda fase para a área administrativa. Então, esse plano de cargos nós vimos elaborando ele, submetemos ele ao Inmetro, o Inmetro já deu a resposta, sugeriu algumas alterações e a gente está em fase de finalização. Então, quando eu fui ao IPEM Amazonas, a gente foi mais para fazer uma comparação e um estudo, e especificamente em relação ao adicional de produtividade. Então, o que é esse adicional de produtividade? Ele é concedido com base na produção dos nossos fiscais. E como é que a gente calcula isso? Porque nós temos traçados anualmente um plano de trabalho e um plano de aplicação. E isso é feito pelo Inmetro, numa parceria com o IPEM. Então, todo início do ano a gente faz um plano até o final do ano de cumprimento de trabalho. Então, esse adicional de produtividade vai ser baseado no cumprimento ou não dessas metas, né? Que tem a meta mensal e a meta anual. É importante ressaltar que a governadora sinalizou positivamente em relação a isso, porque isso não vai onerar os cofres do Estado, porque esse adicional de produtividade, ele vai ser pago com o valor que é repassado no convênio que nós temos com o Inmetro. Então, para o Estado não haverá nenhuma oneração no seu orçamento na fonte 101, mas ao mesmo tempo vai trazer um ganho, porque isso vai motivar os nossos servidores. Com certeza. O servidor que trabalha motivado, ele trabalha com muito mais afinco e a gente pode trazer um serviço de melhor qualidade para a nossa população. Funciona mais ou menos como na Receita Federal, por exemplo, que os fiscais também têm esse adicional, né? E às vezes o servidor ganha mais do que o próprio salário base, né? Isso. E é importante destacar aqui também que, apesar de hoje a gente não pagar esse adicional de produtividade, as nossas metas têm sido cumpridas e muitas vezes ultrapassadas. Os nossos técnicos trabalham realmente com muito afinco, eles vestem a camisa mesmo do IPEM, eles se preocupam com o que eles fazem, eles se preocupam com o bem que eles estão trazendo para as pessoas. Então é bom ressaltar que a gente tem um corpo técnico muito bom e se a gente conseguir trazer isso para o IPEM, aí o serviço vai ficar ainda melhor. Bom, eu queria só mudar de assunto um pouquinho aqui para... Eu fiquei sabendo que o IPEM também realiza palestras, né, com empresários, ou seja, não é só aquela questão da fiscalização, de multar, de impor algumas sanções e tal, mas chama também o empresário para tentar mostrar para ele o que é o correto ali em sua área de atuação. Isso, porque se a gente for pensar, nem todo mundo conhece as atividades do Instituto de Pesos e Medidas. E o ramo de ações que a gente fiscaliza, ele é muito vasto. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma equipe que a gente chama equipe de qualidade, que ela verifica, principalmente, assim, de forma bem sucinta, a presença ou não das informações e do selo das marcas obrigatórias do Inmetro nos produtos. Então, seria uma fiscalização simples, mas que nem sempre todos os segmentos que possuem aqueles produtos sabem que eles passam por esse tipo de fiscalização. Então, desde que eu entrei, nossa nova gestão entrou, eu tive essa sensibilidade de, primeiro, mostrar para as pessoas que vão ser fiscalizadas, que vão sofrer aquela nossa atuação, o que a gente faz, o que eles precisam ter no produto deles, para que não ocorram muitas multas. Então, a gente quer conscientizar os comerciantes e não só os empresários, que a gente não está agindo só em prol do consumidor. O IPEM, ele também trabalha em prol do fornecedor, porque as nossas ações, elas visam trazer uma concorrência leal entre eles. Então, se todo mundo está agindo dentro das regras que existem, tanto do Inmetro quanto das outras, que tem Anvisa, enfim, tem outras. Se todos estiverem agindo dentro daquelas normas, eles vão estar concorrendo de forma leal entre eles. Diferentemente se você está concorrendo com um fornecedor aqui, que, por exemplo, a balança dele não está aferida e que ele não paga as guias de recolhimento da União que eles deveriam pagar, que eu pago. Então, a gente atua também em prol do fornecedor. A gente tem essa consciência. Então, a gente começou a desenvolver essas palestras. A gente está chamando diversos segmentos. Ano passado, a gente fez para a área da cerâmica, o pessoal que vende material escolar, que é um material muito vasto. Assim, tem lápis, tem uma variedade muito grande.
Esse ano nós fizemos uma palestra para as empresas do segmento de produto têxtil. Então, assim, sempre que a gente pode, a gente está levando ao conhecimento das pessoas atividades do IPEM, para que elas conheçam, né? No caso, parte do IPEM cumprir uma espécie de cronograma ou atende a uma demanda externa? Não, a gente forma o nosso cronograma, mas também muitas vezes somos procurados. Então, recentemente a gente foi procurado até pela FIE, nós vamos elaborar uma palestra junto com a FIE para esse segmento de produto têxtil. Então, a gente também está aberto ao que precisarem. Quando a gente for chamado, a gente está sempre de portas abertas para explicar e esclarecer o que for preciso. Muito bem, o tempo está correndo hoje aqui. Nós estamos conversando hoje com a Isabela Dias, ela que é a presidente do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas aqui do estado de Roraima. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta em seguida para o terceiro bloco. Não saia daí, é um instante só. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje recebendo Isabela Dias, ela que é a presidente do IPEM Roraima. Bom, quais são os setores mais problemáticos aqui no estado de Roraima? Bom, inicialmente eu vou fazer um pequeno esclarecimento. A gente atua com diferentes equipes. Então a gente tem, por exemplo, uma equipe que a gente chama equipe de fiscalização. Eles são aqueles fiscais que avaliam as bombas de combustível. O que eles verificam? Eles não verificam qualidade do combustível, que isso não é com a gente, é com a Agência Nacional do Petróleo. Mas eles analisam a quantidade de combustível que está sendo despejada no veículo, se está condizente com o que está indicando na bomba. E eles também verificam a parte de instrumentos de medição, tipo balança comercial, balança de carga pesada, balanças mais finas, igual essas de farmácia de manipulação, né? E nós temos também uma equipe que a gente chama equipe de pré-medidos. O que são os produtos pré-medidos? São aqueles que são pesados e embalados fora da visão do consumidor. Então, se você compra ali um saquinho de quilo de arroz, você não viu se realmente colocaram ali 1 quilo de arroz. Então, essa equipe vai aos mercados, faz uma análise prévia nos mercados de pesagem para ver se o peso está condizente com o que está indicado na embalagem. E nós temos uma equipe que a gente chama equipe de qualidade, que eu deixei por último justamente porque eu acho que é o que a gente mais faz autuações e apreensões. A equipe de qualidade, ela verifica a presença do selo compulsório da marca do Inmetro e os produtos que passam por esse tipo de necessidade desse selo de obrigatoriedade são mais de 500. Nossa. Então, assim, nós não temos ainda o treinamento para todos eles, mas é uma variedade muito grande. Então, a gente vai desde brinquedo que tem dentro dos ovos de Páscoa até roda automotiva, lâmpadas, produto têxtil, material escolar, material da linha branca que a gente chama geladeira, freezer, enfim, é uma variedade muito grande. Então, por ser maior, gera realmente mais autuações, é natural que seja assim. E é mais, inclusive, nessa área de qualidade que a gente faz palestras, a gente visa mais essa área. Por exemplo, também eles fazem também a verificação de produtos de cerâmica, de tijolo, porque eles também precisam de uma identificação obrigatória, colchões, então uma variedade muito grande e realmente eles trazem mais autuações. A senhora falou em relação ao peso de produtos que são embalados fora da visão do consumidor. Existia uma prática comum em feiras populares, as pessoas oferecerem ali como se fosse 1 quilo de farinha, por exemplo, e geralmente tinha só 900 gramas, né? Ainda existe muito isso aqui ou já a partir da fiscalização do IPEM, isso já mudou um pouco? Em relação à pesagem de produtos, esses produtos que são regionais, que são pesados aqui, por exemplo,
é difícil para nós analisarmos, porque ele pesa ali na hora, na frente do consumidor. Então, nesse aspecto, a gente atua mais na verificação das balanças. Inclusive, a gente já fez ações em feiras livres. E a gente está programando esse ano novamente, porque nós já fizemos uma forma de ação pedagógica, explicando para eles a nossa atuação. E agora a gente vai partir realmente para a fiscalização. Então, em feiras livres, a gente vê mais a parte da balança. Os produtos que são pré-medidos, que são mais produtos que a gente encontra em mercados, supermercados, existe uma variação que é admitida pelo Inmetro, tanto para mais quanto para menos. Então, mas ainda assim, a gente encontra alguns produtos, não são muitos, mas a gente encontra. Então, mais uma vez mostrando a importância, a ação de cidadania que o IPEM exerce, que muitas vezes as pessoas desconhecem, mas é uma atuação muito importante para a gente que a gente nem está sabendo, né? Uhum. O IPEM recebeu uma visita técnica do pessoal do Inmetro agora, recentemente, né? Como é que foi essa visita? Qual foi o objetivo dela? Essa visita ela foi composta por um engenheiro e um produtor de projetos, que justamente para fazer o projeto da nossa nova sede e do nosso depósito, que a gente abriga os materiais e os produtos apreendidos. Esse valor, o depósito, a gente já está com o dinheiro na conta, que a gente recebeu no final do ano, e a nova sede a gente já está em fase de finalização para receber o dinheiro. Então, eles vieram para fazer esse projeto, e o que mostra que realmente a gente está bem avançado aí nesse plano, que antes parecia um sonho, mas que pode estar se tornando uma realidade no futuro bem próximo. Existe uma previsão de quando iniciam as obras da nova sede e quando realmente vai ser inaugurado? Esse ano ainda, ano que vem? Não, a gente pretende iniciar a obra esse ano para entrega no ano que vem. Como é um projeto que já foi executado, ele já existe o projeto, já tem todo um processo, o nosso trabalho é encurtado. Então, a gente realmente vai conseguir fazer em um tempo menor do que se a gente fosse iniciar um projeto para fazer a licitação. Então, assim, tudo já está bem encaminhado, né? Porque já houve uma obra nesse sentido e é padronizada. Bom, esse depósito ele vai servir para guardar os produtos que são resultado de fiscalizações, né, de apreensões. Como é que acontece hoje? Como é que vocês se viram hoje se não tem esse depósito para guardar esse material? Hoje a gente conta com o apoio do governo do estado, que nos cedeu uma parte do prédio lá que funciona o almoxarifado deles, ali no bairro São Pedro. Então, a gente utiliza precariamente um espaço que foi cedido graças ao governo do estado de Roraima, e quando não cabe tudo lá, a gente usa, às vezes, até o nosso auditório. Por isso que realmente é uma necessidade preeminente de a gente resolver esse problema do depósito. Qual é a destinação desses produtos? Eles são devolvidos depois para os comerciantes quando, sei lá, de alguma forma eles regularizam a situação, ou eles são doados, vai a leilão? Como é que funciona isso? Normalmente, esses produtos que são apreendidos, eles são resultados de fiscalização da equipe de qualidade. Então, muitas vezes, eles não têm o selo compulsório do Inmetro. Nesses casos, eles não podem ser devolvidos porque eles não podem ir à venda. E eles também não podem ser doados porque eles não são produtos aptos ao uso. O que pode acontecer de devolução? O Inmetro, ele estabelece regras de portarias em relação ao cumprimento desses produtos que são postos ao consumo. Então, alguns deles eles têm um prazo para vender, enquanto não entra em vigor a portaria que proíbe a venda sem aquele selo compulsório. Então, se eles estiverem dentro do prazo e eles forem apreendidos, aí a gente devolve. Mas se já passou o prazo para venda, aí eles têm que ser para destruição. Bom, para finalizar, eu queria só que a senhora dissesse como é que as pessoas podem fazer se flagrarem alguma situação irregular. Como é que faz para denunciar? O IPEM funciona onde? O IPEM, a gente funciona, a nossa sede ali no bairro São Vicente, na Avenida Surumu. E pode também ir lá, mas pode também usar o telefone da nossa ouvidoria, que a gente tem uma ouvidoria, que é o 0800 280 9590. E também pode, em qualquer momento, ir na sede, ligar, procurar qualquer fiscal, algum conhecido, que a gente passa para a ouvidoria e a ouvidoria repassa isso para a equipe
específica daquele tipo de produto para fiscalizar. Bom, queria então agradecer a sua vinda, a primeira vez aqui ao programa. Né? Sinta-se convidada a retornar sempre que tiver informações aí, novidades em relação ao trabalho de vocês. Eu sei que vem muitas coisas boas por aí. E muito obrigado aí pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, coloco o IPEM à disposição também daqui da TV Ativa, de vocês, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Rádio Roraima. Já estive na Rádio Roraima 2 vezes, com o nosso amigo Eduardo Carvalho, enfim. Mas estamos aí à disposição e agradeço muito a oportunidade de trazer um pouquinho da nossa atividade aqui para o conhecimento do seu público. Tá certo, muito obrigado. Obrigada. Nós conversamos hoje com a presidente do IPEM Roraima, Isabela Dias. Muito obrigado pela sua audiência, você que curte sempre aí a TV Ativa e também você ouvinte da Rádio Roraima. Nós ficamos por aqui e queremos a sua audiência novamente no próximo programa. Até lá e boa noite.